Hoje o assunto do Café Corporativo é liderança, mas não aquela liderança que você está habituado a ler, a ouvir, a assistir vídeos sobre ela. Nós vamos falar sobre uma liderança um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais familiar, já, no Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo H Serve. Sistemas de segurança e facilities. eCamp. Marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. Café Corporativo, mais uma semana aqui no canal 25. Um prazer estar com vocês, nossos telespectadores, nossos amigos que vêm aqui para essa universidade em sua tela. Hoje eu estou com uma pessoa que eu admiro muito, que eu leio muito a respeito e hoje tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Mário Simões. Obrigado. Prazer, viu? Muito obrigado por vir a Jundiaí, por estar aqui conosco. Mário que é de Atibaia. Isso aí, vizinho aí. Vizinho, né? É. Mas com tanto tempo que nós nos conversamos, nunca havíamos falado pessoalmente. Hoje tivemos essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade, né? Eu também. Então tá bom, muito obrigado. O Mário Simões, Mário Cashel Simões, essa pronúncia? Isso aí, correto. Palestrante, escritor internacional, especialista nas áreas de comunicação, motivação, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e liderança. E além do Brasil, ele já ministrou palestras em 10 países, ele já falou ao vivo para 150 mil pessoas nos últimos 6 anos. Ele é palestrante e treinador certificado pelo John Maxwell Team, formado em jornalismo pela LCU, que é a Universidade do Estado de Louisiana, nos Estados Unidos, e autor de 9 livros publicados. Bom, enfim, o Mário Simões vem para falar sobre liderança. Agora eu te pergunto, liderança é uma coisa assim, tão formal que nós podemos simplesmente seguir aquelas regrinhas e acabou? Ou liderança é uma coisa um pouco mais complexa? Liderança é uma coisa que todos nós fazemos, sem saber ou não. Desde criança nós já vimos os nossos pais, quem é pai é líder. Nós lideramos e fomos liderados. E somos liderados. Um irmão lidera o outro. John Maxwell define liderança como influência. Então todos nós influenciamos pessoas ao nosso redor e todos nós também somos influenciados. Agora, aquele que deseja se preparar, se desenvolver habilidades para ser o melhor líder, aí sim ele pode e deve aprender princípios básicos de liderança. Então ser líder não necessariamente é ter uma autoridade formal dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Ser líder não é ser chefe. É uma grande diferença, né? O chefe diz vai, o líder diz vamos, né? Tem muitos chefes hoje que confundem esse conceito de liderança e são mais ditadores e chefes do que líderes. O líder consegue extrair o melhor das pessoas. Essa questão do líder, quando ele diz, do chefe que diz vai e o líder que diz vamos, isso vira charge, nós já vimos diversas imagens por aí, mas realmente acontece nas empresas ainda? Nós estamos em 2019, ainda existe aquele chefe ditador? Eu creio que sim. Basta você olhar algumas líderes, presidentes de países, até presidentes de empresas até pequenas, empresas familiares, onde as pessoas são mais chefes do que líderes, né? Mas como líder, o líder alcança muito mais, ele influencia muito mais, ele consegue fazer a diferença na vida daqueles que querem segui-lo, né? Do que simplesmente alguém que está servindo a um chefe, que ele é o ditador, ele é o rei, né? O soberano, todo soberano. E eu acho que também na liderança hoje eu vejo a importância disso, especialmente na área de empreendedorismo, como é importante os empreendedores aprenderem a liderar e não a serem chefes. O empreendedor, primeiro ele começa com um sonho, tudo começa com um sonho. E ele precisa comunicar esse sonho com pessoas que vão acreditar o suficiente no sonho e dizer, puxa, eu acredito nisso, eu quero colocar e empenhar aqui o meu trabalho, os meus talentos, os meus dons para transformar esse sonho em realidade. E ele quer seguir então um líder que tem esse sonho maravilhoso e que juntos com uma equipe vão transformar esse sonho em realidade. Isso é muito legal. O bom líder forma outros líderes? Sim, no sentido de dar oportunidade para outras pessoas crescerem também, aprenderem? Sim.
Alguém disse que o verdadeiro líder não é aquele que tem seguidores, é aquele que forma outros líderes. Sim. Então, o bom líder, o objetivo dele é trabalhar o suficiente para que outras pessoas cresçam e até assumam o lugar dele. Ou seja, não é um perigo ver alguém assumindo o meu lugar se eu tiver a oportunidade de fazer melhor, Claro. de fazer mais ainda. Eu acho que é um privilégio você poder treinar alguém que seja o seu sucessor. Alguém disse que não existe sucesso sem sucessor. Quando você é capaz de treinar pessoas que fazem tão bem o seu trabalho, você está livre agora para almejar outras coisas maiores, para criar novos projetos, para empreender sonhos maiores. Isso pode acontecer em empresas pequenas, em empresas médias, em empresas grandes, ou tem alguma diferença nesse estilo de liderança? Acho que depende da filosofia da empresa, se a empresa está aberta para isso. Eu acho mais fácil isso acontecer em empresas pequenas e médias, onde as pessoas têm mais espaço de crescimento e não é uma estrutura tão hierárquica como a estrutura de uma corporação, por exemplo, que tem centenas de milhares de pessoas, onde talvez seja um pouco mais difícil ou, quem sabe, um pouco mais demorado. Mas aquele bom líder, aquele bom empreendedor, aquele bom colaborador, que ele faz mais que os outros, ele produz mais, com certeza ele vai subir, ele vai ser uma pessoa que vai chamar a atenção na empresa e ele vai, com certeza, ser promovido e as posições... O mundo sempre está aberto para bons profissionais, essa é a verdade. Eu percebo que muitas pessoas começam a trabalhar em pequenas empresas, foram procurar emprego, encontraram um emprego. Só que quando chega lá, o proprietário dessa pequena empresa, ou a proprietária, descobre naquele sujeito uma boa capacidade administrativa ou operacional, enfim, vai dando oportunidades para essa pessoa. Assim também se forma lideranças. Sim. Eu acho que existe a parte humana do desenvolvimento pessoal, do investimento de um líder na vida de outro. Porque liderança se aprende na prática. A melhor maneira de você aprender liderança é aprendendo princípios e colocando em prática na realidade, né? Com sua equipe, que seja, mesmo que não tenha ninguém, a autoliderança. Você aprender a se liderar, que na realidade você é a pessoa mais difícil desse mundo para você se liderar. Até porque você tem toda a liberdade de se desobedecer, não é verdade? Claro, o cara mais difícil é aquele que quando toca o despertador de manhã, ele bate o snooze 4, 5 vezes, porque ele pode, né? Então, mas liderança é o que tem mudado o mundo, é o que tem feito a diferença. E tudo sobe ou desce, cresce ou desaparece devido à liderança. Boa liderança faz com que as empresas cresçam, mas lideranças fazem com que ela caia e suma do mapa, né? E liderança tem a ver com disciplina? Eu acho que disciplina é o segredo de qualquer profissional que queira crescer. Ele tem que desenvolver algumas habilidades pessoais, algumas disciplinas, por exemplo, de leitura, de estudo, de horário, de pontualidade, de comunicação, de respeito. São disciplinas que se você olhar hoje, os grandes empreendedores, os grandes empresários, eles são disciplinados. Eles acordam mais cedo que a maioria. Eles realizam muito mais, nas mesmas 24 horas, eles estão produzindo muito mais. Então, algumas disciplinas são essenciais e elas precisam ser desenvolvidas. Nós vamos fazer um intervalo agora. Na volta do intervalo, eu quero falar com você a respeito de como se preparar verdadeiramente para ser líder e como envolver realmente pessoas em função de um objetivo, de uma meta, enfim, de uma causa. De um sonho. É sobre isso que nós falaremos aqui no segundo bloco. A Icamp Marcas e Patentes
referência na proteção da propriedade intelectual industrial. É uma empresa com projeção internacional e com mais de 33 anos de serviços prestados de forma ininterrupta, séria e competente. Oferece todo o suporte para a proteção de criações, invenções, desenhos, marcas e tudo mais que pode e merece ser protegido, proporcionando assessoria com qualidade permanente aos seus clientes. Não corra riscos com seu maior patrimônio. Comece agora mesmo a se proteger da concorrência. Voltando aqui ao Café Corporativo, segundo bloco, depois de nós vermos aqui o comercial novo da ICAMP, e eu falando aqui com o Mário, eu sei da trajetória do Mário, pelas leituras que eu já fiz, e eu sei que você desenvolveu um empreendimento interessante. E nesse empreendimento você desenvolveu uma equipe muito forte, não é isso? Conta um pouco pra gente como que é desenvolver uma equipe do zero, como que é surgir com pessoas que realmente compram uma causa. Há mais ou menos 19 anos atrás, quando os nossos filhos eram pequenos, minha esposa e eu sentimos uma frustração de ver o que os nossos meninos desaprendiam nas escolas públicas e particulares, 2 meninos. E a gota d'água foi um dia que eu fui buscar o Felipe, o mais velho, ele tinha 5 anos, saí da escola, passamos aí diante de uma banca de revistas, ele aponta e fala assim: pai, o meu colega levou aquela revista para a escola. Eu falei: qual delas? Ele falou: aquela do coelhinho. E não era Páscoa. Sim. Isso causou uma indignação nossa e a gente falou: puxa, deve haver uma escola na cidade que forme valores na vida dos alunos. Enfim, essa gota d'água fez com que nós deixássemos de fazer parte do problema para fazer parte da solução. Então começamos a sonhar o que seria uma escola diferente. Pensamos numa escola que fosse bilíngue, porque eu aprendi inglês quando eu era garota, minha esposa também. Isso abriu as portas do mundo, os nossos filhos já estavam aprendendo. Uma escola com qualidade de excelência. Enfim, nós estabelecemos alguns desses pilares e abri mão do meu emprego. Na época eu trabalhava no consulado americano em São Paulo, tinha uma estabilidade. O meu antecessor trabalhou lá há 45 anos, então eu tinha segurança. Mas abri mão do seguro pelo incerto e começamos então a lançar a ideia. Nós vamos começar uma escola internacional. E aí fomos compartilhando com pessoas. Algumas pessoas falaram: vocês estão loucos, isso não vai acontecer de jeito nenhum. E outros disseram: puxa, eu acredito nessa ideia. Eles deixaram seus empregos, professores que vieram, começaram com a gente, e aí dia 2 de fevereiro de 2002 nós começamos a IPG, a Escola Internacional Preparando Gerações, com 60 alunos. 30 eram bolsistas, filhos então, de na professores. Realidade, você tinha 30 alunos, né? Tinha 30 alunos pagantes. E foi um grande desafio, mas foi a maneira que nós começamos. Essas pessoas que começaram conosco acreditando nessa visão, nesse sonho, e relevavam o que faltava em prol de um futuro melhor. E eu sei que alguns desses profissionais tiveram que ir, porque a visão deles era outra. Foi um alinhamento, né, muito importante nessa gestão. E depois a escola foi crescendo. E eu me lembro que passaram mais ou menos 10 anos. E depois de 10 anos, minha esposa e eu, nós saímos de férias. E deixamos uma que era professora, ela virou coordenadora, e ela se tornou a vice-diretora na nossa ausência. Sim. Passamos 3 semanas fora, com o coração na mão, apertado. Preocupados. Como é que vai acontecer com a escola? E para nossa surpresa, ela nunca mandou um e-mail dizendo: olha, estamos com um problema, Houston, we have a problem. Sim. Né? E quando nós chegamos, fomos ter uma reunião com ela, e aí, conta, o que aconteceu? Aí ela deu o relatório: aconteceu isso. Ela disse o seguinte: olha, eu tive problemas, mas ela falou, para resolver os problemas eu pensei, o que faria o Mário e a Priscila no meu lugar? Sim. Ela falou, então, a resposta disso foi o que eu fiz. E eu agi dessa maneira. Se eu estava certo ou errada, não sei. E nós, parabéns, você agiu corretamente. E aí nós vimos então que demorou 10 anos para estabelecer uma cultura de duplicação
que ela captou o DNA nosso e a escola era dela. Ela agiu como se fosse proprietária. E aí nós vimos isso acontecendo com outros colaboradores que foram as pessoas que assumiram os cargos de gerência, hoje são coordenadores da escola. E aí nós vimos, poxa, conseguimos fazer esse processo e hoje a escola está com 18 anos, já tem mais de 400 alunos e ela é uma escola que já recebeu um prêmio, inclusive 2 anos atrás, entre as 100 melhores escolas do Brasil, em satisfação dos clientes, dos pais. Então isso foi uma grande conquista. E esse desenvolvimento, esse aprendizado se deu em livros ou se deu pela prática? As duas coisas. Você foi aprendendo a fazer, mas também se preparou para isso? Sim. O líder é o tampa da panela. Então, se ele quer que a organização cresça, ele tem que crescer. E à medida que ele cresce, ele abre então espaço para os colaboradores também crescerem. Então nós tivemos que crescer. Eu me desenvolvi, eu fiz cursos, me preparei mais e tudo aquilo que eu aprendia, eu comecei a transmitir, ensinar. Nós temos uma ênfase muito grande em treinamentos. E fazemos todos os anos uma série de palestras, seminários, trazemos pessoas de fora, estudamos livros com a equipe. Então, nós crescemos e a equipe também cresceu. É por isso que nós falamos que as pessoas elas se demitem de um chefe e não. Por isso que a gente fala que as pessoas elas se preocupam muito mais com a liderança do que com a empresa onde elas trabalham. Eu acho que se elas seguirem bons líderes, a empresa inteira vai ser beneficiada. Maus líderes, ela e o líder vão se dar mal. Mas quando você aprende com bons líderes e o líder dá oportunidade, né? Aquele processo que o John Maxwell ensina, né? Primeiro o líder faz, depois ele faz, o liderado observa. Próximo passo, os dois fazem juntos. Depois o liderado faz, e o líder observa, e depois o liderado faz. Esse processo de condução, de transferência de responsabilidades. O que eu percebo conversando com você é que você tem fórmulas, correto? Sim. E eu vejo que você trouxe livros aí, você é autor de 9 livros, conforme nós lemos aqui. Me fala um pouco sobre este livro em especial, que está nas suas mãos. Esse aqui é A Trilha dos Vencedores. Eu vou mostrar aqui para a nossa câmera, né? Isso. Okay. Inclusive, esse está na sua mão, é seu, vou fazer uma dedicatória para você. Esse aqui é meu? É seu. Eu já vou dar o rabisco. A Trilha dos Vencedores foi meu último livro e ele justamente surgiu para ajudar pessoas que têm um sonho e não sabem o que fazer com esse sonho. Eu tenho perguntado até amigos, empresários ou profissionais, e aí, você tem um sonho? Tenho. O que você fez? Nada. Ou, eu tentei, não deu certo, não consegui. Ou alguém disse que não ia dar certo, ou eu tive dificuldades financeiras. Eu falei, cara, isso faz parte. Todos os empreendimentos passam por desafios, objeções, reclamações, enfim. E eu pensei, puxa, isso é um processo. O processo é uma jornada, é uma trilha. Então, esse livro é uma ficção e eu falo de 2 povos, um povo que morava no Vale das Limitações e um povo que morava na Montanha dos Potens, das Possibilidades. E um desbravador veio e desafiou algumas pessoas que saíram de onde eles estavam para chegar na realização dos seus sonhos. E essa jornada, essa trilha que eles passaram, foi uma trilha de aventuras, de desafios. E em cada um dessas etapas, esse mentor, o Adamas, vai orientando, vai ensinando, vai liderando as pessoas a chegarem onde elas querem para realizar seus sonhos. É uma história maravilhosa. E o que eu acho de mais incrível nesse tipo de livro, nesse tipo de literatura, é que nós temos um livro que ao mesmo tempo ele é técnico, mas ele também é um conto. Sim. Então o cidadão que vai fazer essa leitura, ele viaja com Sim. você. Ele não está lá simplesmente lendo quando surgir tal situação, faça isso ou faça aquilo. Como citamos fulano de tal, né? É uma novela imaginária que a pessoa vai fazendo enquanto faz a leitura, é isso? É lindo, você se encaixa, inclusive tive alguns feedbacks de leitores que leram o livro em 3, 4 horas e entraram na história, se viram, se identificaram com personagens, com situações. Inclusive, cada personagem do livro, o nome deles é em latim e tem um significado especial.
Então, cada um deles tem esse significado e eles acabaram cumprindo isso, né? Então, é um livro que, com certeza, é o Senhor dos Anéis, né, para o empreendedor. Você que tem um sonho, você que quer realizar sonhos e não sabe como, esse livro com certeza vai ajudar você a dar essa blindada na sua mente e saber quais são passos que você deve tomar para você realizar os seus sonhos, porque os sonhos são muito valiosos. Muito bom. Nós vamos então, encerrando quase o programa, mas eu vou te convidar para ficar comigo aqui para o Mais Cafeína, que é o nosso terceiro bloco, porque eu vi que você trouxe mais 2 livros aqui. Então aqui no nosso intervalinho, enquanto você, nosso telespectador, vai ver o comercial aqui do nosso patrocinador, da HServe, ele vai fazer aqui o rabisco, conforme diz o Mário, e na volta eu tenho uma ideia aqui, vamos ver se o Mário se propõe a fazer, que quem sabe a gente não traz aí um presente para você também, que é o nosso telespectador. Até daqui a pouco. O Grupo HServe é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo HServe, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. Voltamos aqui para o Mais Cafeína, quando eu já tenho aqui o meu a trilha dos vencedores, assinado pelo nosso entrevistado de hoje, o Mário Simões. Mário, nós conversávamos aqui no intervalo, eu dei a sugestão de nós oferecermos também um livro desse para um dos nossos telespectadores, né? Pode ser? Pode ser, vamos ver esse aqui. Esse aí. Então esse aqui fica, esse segundo livro fica aqui na produção do Canal 25, e você, nosso telespectador, pode simplesmente mandar um e-mail aqui para aguinaldo@cafecorporativo.com.br. A primeira pessoa, o primeiro e-mail que chegar, recebe um livro A Trilha dos Vencedores. Nós criamos uma situação de fazer esse livro chegar até você, ou você vem buscar aqui na sede do canal. As outras todas pessoas que enviarem esse e-mail recebem, então, um capítulo do Desistir Não É Uma Opção. Esse é o segundo livro. Na realidade, vamos fazer o seguinte, eu lancei esse ano o audiobook desse livro, Desistir Não É Uma Opção, Transforme Seus Obstáculos em Triunfo. Então, vamos mandar o capítulo 1 em áudio desse livro, Desistir Não É Uma Opção, que faz parte do processo do empreendedor, do líder, não desistir, não abrir mão dos seus sonhos. Isso é fundamental. Muito bom. Mário, tem uma coisa que você falou ao longo da nossa entrevista que me chamou muita atenção. Eu faço palestras já há algum tempo e um dos pontos da minha palestra, quem já viu vai lembrar, eu falo sobre a diferença entre substituição e sucessão. Substituir, a gente é substituído quando a gente não dá certo. E a gente é sucedido quando dá certo. Você falou algo muito parecido com isso. Desenvolve rapidamente esse tema, mais para a gente poder encerrar o assunto. Nós temos uma responsabilidade nesse mundo de fazer diferença na vida de pessoas. E quando nós criamos sucessores, quando nós formamos pessoas, nós estamos transferindo um legado para elas. Meu maior desejo, eu sei que é o seu como palestrante, como comunicador, a razão desse programa é transferir conhecimento às pessoas, inspirar as pessoas. A minha razão de existência, né, Mário Simões, existe para instruir e inspirar pessoas a conhecerem, a descobrirem o seu propósito e viverem o máximo do seu potencial. Você tem um chamado, tem um propósito. E quando você cumpre isso, você transmite isso, você forma pessoas, você está cumprindo o seu propósito. E uma das frases que eu quero deixar para todos que estão vendo hoje é uma frase do livro da Trilha,
que diz que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Ou seja, você já fracassou, não deu certo, tudo bem. Você olha para trás, você vê essas ruas de fracassos temporários, mas você vai perceber que Deus usou isso como uma pavimentação para essa estrada do sucesso permanente que é a sua vida, que é a realização do seu sonho. Obrigado por ter vindo. Prazer, meu amigo. Você conhece Claudinei Fullman? Conheço. Seu amigo? Meu amigo, um grande palestrante, um grande professor, uma grande inspiração na minha vida. Estará aqui conosco na próxima semana, na próxima terça-feira. Daqui uma semana exatamente. Não aqui no percam, não percam. Maravilhoso esse encontro. Acesse nossas redes sociais, Café Corporativo no YouTube, no Facebook, no Instagram Café Corporativo BR e se comunique conosco. Não deixe de ganhar o livro, mas se comunique permanentemente conosco, dando temas ao Café Corporativo. Até a próxima semana com o nosso querido Fullman. Café Corporativo. Oferecimento Grupo H-Serve. Sistemas de segurança e facilities. eCamp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência.